Eu sou Antônio Luiz Balbino Neto e vou apresentar o meu TFC, chamado Tabuleiro das Orações Adverbiais, construído dentro do tema 2, Ensino de Línguas e Tecnologias Digitais. A primeira parte, desse trabalho compõe a apresentação dos objetivos de aprendizagem e as habilidades envolvidas para essa unidade temática, que foi pensada para ser executada para o nono ano do Ensino Fundamental 2. Ela está organizada em três módulos, chamados Conhecendo as Orações Subordinadas Adverbiais, Pensando sobre as Orações Adverbiais e Treinando, que é o módulo 2, e o terceiro e último, o Tabuleiro das Orações Adverbiais, que é propriamente o conteúdo de interesse desse TFC. Bom, para o primeiro módulo, eu começo retomando alguns aspectos que são fundamentais para o entendimento das orações adverbiais e que antecedem esse conhecimento. Para isso, eu organizei esse organograma com esses ícones, para que o aluno ele possa ter a oportunidade de, passando por esses ícones, ele ter em mente esses conceitos que são importantes dentro de todo o conhecimento da sintaxe do período composto, para ele chegar, finalmente, nas orações adverbiais, que é o que realmente nos interessa aqui. A seguir, eu disponibilizo esse vídeo. Isso aí então, moçada. Vamos. E a ideia é que, assistindo esse vídeo, o aluno ele possa ah, tomar nota de algumas informações que ele julgar importante sobre esse conteúdo das orações adverbiais que vai ser apresentado nesse vídeo, que é um vídeo relativamente extenso, de 10 minutos, então tem bastante informação. E aí, a partir disso, existe um momento para pensar sobre as anotações que foram feitas dentro do vídeo que foi assistido, e aí eu disponibilizo algumas perguntas sobre o entendimento e aprofundamento das orações adverbiais. E aí são sessões com esses pontos de interrogação, perguntas para reflexão, e à medida que o aluno passa o cursor em cima da exclamação, ele pode ter acesso às respostas. Então, parte um, parte 2, parte 3. Igualmente, seguindo. Já na segunda parte, chamada Pensando sobre as Orações Adverbiais e Treinando, é um exercício prático e rápido sobre reescrita, e aí eles vão treinar sobre as conjunções ou locuções conjuntivas que podem compor cada uma das frases e orações para trazer a ideia. Então, pensando numa oração causal, por exemplo, estava muito frio, não fomos para o casamento de minha prima, como é que eu posso completar isso? Então, talvez, como estava muito frio, não fomos ao casamento da minha prima. São sugestões. E aí vão se seguir alguns exemplos de treino. E aí agora a gente já está chegando finalmente no ponto mais importante, que é o tabuleiro das orações adverbiais. Mas antes disso, se o aluno quiser, ele tem a chance de uma revisão. E aí eu apresento esses cartões. Cada cartão tem uma oração, e dentro das orações uma parte sublinhada, e aí ele precisa olhar, entender e olhar as respostas de cada uma dessas orações que está sendo mostrado em cada uma das cartas. E aí, feita essa revisão, ele pode voltar e começar para o tabuleiro algumas instruções para ele jogar o tabuleiro. Bom, basicamente, o tabuleiro ele compõe de um dado de três números apenas, já que é um tabuleiro curto, então não faria sentido colocar um tabuleiro com um dado de 6 números. A ideia é que ele seja jogado em grupos, então existem 4 marcadores que podem ser escolhidos também. E o interessante, a ideia é que serão apresentadas frases com orações adverbiais que precisam ser reconhecidas em termos de classificação. Então, tirei o dado, número um, eu escolho o caranguejo, estou aqui na casa um, clico na casa um, eu tenho uma frase,
com uma oração adverbial. E aí eu tenho três opções. E aí eu posso clicar na opção que é a correta. Se eu clicar na opção que não está certa, ele vai me dar o dedinho para baixo. E aí, a partir daí, eu vou vigiando, controlando e sempre voltando para o meu tabuleiro. Então, aí eu vou marcando, piso, tiro mais um. Então, eu caminho mais um. E aí, eu vou chegar na casa 2 com uma outra pergunta, uma outra oração adverbial a ser classificada. Dentro dessas orações, desse tabuleiro, a gente vai encontrar algumas casas que não tem perguntas, por exemplo, clique na caixa e veja o seu prêmio. Aqui, por acaso, que azar volte três casas, que sorte avance três casas, e assim os alunos vão competindo, clicando e seguindo até chegar ao fim do tabuleiro. E aí, quando ele clica aqui, né, tem essa pequena animação falando sobre o tabuleiro das orações adverbiais, e aí ele vai alertar para a questão de as frases foram retiradas de músicas populares brasileiras. Ah, e aí, se ele quiser, os alunos quiserem, depois de ter feito o jogo do tabuleiro, eles podem voltar, e em todo tabuleiro existe esse íconezinho que vai voltar para dentro de uma das músicas do cancioneiro. Então, estou pegando, por exemplo, aqui, essa 18. Se eu clicar aqui, vai abrir na música, que é, por exemplo, do Titãs, eu sei que é Amor, em que vai aparecer essa letra dessa música aqui. E como finalização, é isso, né? Pensar sobre a presença das orações adverbiais dentro da questão do uso, independente da reflexão e do uso. Eu quero realmente fazer uma oração subordinada, adverbial, concessiva, por exemplo. Então, é pensar que é um conteúdo aplicável e real, mesmo que a gente não use ele com essa questão de classificação. É isso. Obrigado.